Salmo 133, vamos ler todos juntos? Um salmo bem conhecido, que nós gostamos muito de usar no começo do culto, e hoje eu quero usar agora. Leiamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora eu gostaria que você pegasse no boletim, na terceira página, lá embaixo está escrito nossa missão. E eu gostaria de iniciar neste domingo a falar sobre esta missão, que não pode ser apenas um slogan ou uma matéria do nosso boletim, mas tem que ser a realidade da nossa vida, da nossa prática, da nossa intenção e sonho como igreja. E eu hoje gostaria de falar sobre a primeira destas missões que estão colocadas aí, que é ser uma família acolhedora. Ouviu? Viu aí no seu boletim? Nós temos como nossa missão, como igreja, ser uma família acolhedora, ser uma comunidade evangelizadora, influenciar a sociedade através da vivência cristã e ser uma agência missionária. Então você já tem o tema das próximas 3 pregações e a de hoje você já sabe qual é. Ser uma família acolhedora. Como nós podemos nos tornar e por que nós devemos nos tornar uma família acolhedora? Hoje de manhã, comentando sobre isso, eu falei, talvez, em primeiro lugar, porque esta seja uma das maiores críticas que a igreja tem recebido nos últimos tempos. Não só a igreja de uma forma geral, mas especificamente nossa igreja. Nós precisamos ser mais acolhedores, nós precisamos ser mais receptivos, nós precisamos ser mais amigos, nós precisamos ser mais irmãos. E é sobre isso que eu gostaria de, nesta noite, refletir com os irmãos. O Salmo 133 é um salmo que fala sobre isso. Fala sobre, se você pegar o tema que está aí na sua Bíblia, sobre este salmo, fala sobre a excelência da união fraternal. Ou seja, é maravilhoso quando nós vivemos de forma agradável a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. É importante pensar algumas coisas sobre a igreja. Primeiro, uma pessoa decide-se por uma igreja, via de regra, pela acolhida que ela recebe nesta igreja. Você pode chegar a uma igreja que tenha uma mensagem maravilhosa, ou que tenha músicas maravilhosas, que tenha pessoas distintas, que você perceba a diferença delas num simples olhar. Mas se esta igreja não te acolher, se esta igreja não nos acolher, nós não vamos querer ficar nessa igreja. Por mais centrada que ela seja, por mais bela que ela seja, por mais por mais excelente que seja tudo aquilo que ela ofereça, nós não vamos ficar lá. Porque o que faz com que a gente permaneça numa igreja, numa agremiação, entre um grupo de amigos, é a acolhida que nós recebemos. Segunda consideração que eu gostaria de fazer com vocês é que o cristianismo, ele é sobretudo relacionamento. Cristianismo é isso. Se você tentar definir cristianismo, você pode definir de muitas maneiras, mas aquilo que define mais acertadamente o que é cristianismo é relacionamento, porque foi exatamente do relacionamento de Deus conosco e do amor com que Ele nos amou que nasceu esta comunidade. Foi exatamente por causa do amor com que Cristo nos amou e da maneira como Ele se relacionou conosco que o cristianismo surgiu. E foi exatamente através da maneira como os apóstolos vivenciaram isso e ensinaram isso lá na igreja primitiva no começo, que a igreja surgiu. E a igreja sempre foi isso, o cristianismo sempre foi isso, relacionamento saudável, em paz com Deus e com os nossos irmãos. Terceiro, nem todo o crescimento que nós vemos na igreja é fruto de relacionamentos saudáveis. Às vezes a igreja se rende, ao invés de se tornar uma comunidade acolhedora, a igreja se torna uma máquina, onde todos estão preocupados com números,
onde todos estão lutando, como que dentro de uma empresa, para gerar números. Então nós começamos a trazer pessoas para a igreja, não para termos um relacionamento sincero com elas, mas simplesmente para gerar números, para nós olharmos e nós ficarmos satisfeitos com isso. Mas quando nós não conhecemos as pessoas pelo nome, quando nós não conhecemos as pessoas pela história de cada uma delas, e quando não há envolvimento, isso também não pode ser chamado de igreja. Igreja é a família de Deus. Igreja não é um clube onde você se associa e você pode viver isoladamente fazendo parte desse clube. Igreja não é um abrigo daqueles que são construídos pela Defesa Civil quando acontece o enchente, que fica uma aglomeração de pessoas, mas elas não se conhecem, elas não têm contato e elas estão ali apenas temporariamente até que elas encontrem um novo lar para elas. Igreja não é isso. Igreja também não é uma prestadora de serviço para deixar todo mundo que entra nela satisfeito. Igreja também não é isso. Igreja não é uma casa de shows, onde as pessoas vão lá para se entreterem com alguma coisa que vai ser feita. Igreja não é uma sala de obstetrícia, onde o pastor age como médico, dando à luz a outros membros ou a novos membros. Igreja não é isso. Igreja é uma família, onde todos nós temos direitos e temos responsabilidades. E entre elas, talvez a principal de todas, seja que nos tornemos uma família acolhedora. Foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos acolheu na sua família. E o dever nosso como filhos de Deus é acolher as pessoas na família do Senhor. O texto que nós lemos mostra a importância de relacionamentos saudáveis na igreja. Primeiramente, quando você vê o versículo 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, nós entendemos que a união entre os irmãos, ela é bela, ela é bem vista aos olhos de Deus. Deus olha para isso, Deus olha para a nossa amizade, Deus olha para o bom relacionamento, a fraternidade entre nós, e Deus se satisfaz com isso, Deus fica feliz com aquilo que nós fazemos, ela é preciosa aos olhos de Deus. No entanto, a desunião dentro da igreja é um gesto que denuncia imaturidade, para não dizer carnalidade. Se ao mesmo tempo que a nossa união é bela aos olhos de Deus, ela é agradável aos olhos de Deus, a nossa desunião também é vista por Deus, e a palavra de Deus deixa claro. Se você quiser consultar alguns textos aí, você pode ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, e você vai ver o que Deus acha da desunião dentro da igreja. Isso é feio diante de Deus, e isso é considerado por Deus imaturidade. Deus fala assim: olha, vocês ainda são crianças, vocês estão com partidos, com grupinhos, com panelinhas dentro da igreja, vocês ainda estão precisando beber leite. Vocês estão se comportando como pessoas carnais. Por quê? Porque quem faz isso são as pessoas que ainda estão vivendo debaixo do sistema do mundo. Quem tem panelinha, quem tem rixa, quem tem grupinhos, são pessoas que não têm Cristo ainda. A igreja não pode ser um lugar assim, porque a nossa união e a nossa fraternidade é bela aos olhos de Deus. Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia de Deus. Nós lemos na semana passada, foi o texto que nós olhamos em Atos capítulo 2, 47, o que diz? Que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso Deus ia acrescentando dia a dia àquela igreja os que iam sendo salvos. É óbvio, o mundo sempre será contra Deus, porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. Mas isso não significa que a Bíblia tem que cultivar a antipatia do mundo. Sabe quando que nós cultivamos a antipatia do mundo? Quando nós nos comportamos exatamente como as pessoas que estão do lado de fora da igreja se comportam. Então elas olham para nós e elas vão dizer: olha, para vivenciar isso eu não preciso ir para uma igreja, porque isso tem em todo lugar. Para ficar vivendo intriguinha, para ficar no meio de mexericos, isso eu tenho no trabalho, isso eu tenho no meu grupo que joga futebol, talvez nem tem. Então a igreja nunca contará com a simpatia das pessoas se nós não vivermos unidos, se não houver acolhida entre nós, se nós não pudermos acolher aqueles que chegam próximos de nós, se nós não pudermos viver em comunhão com as pessoas. Aí você vai dizer: pastor, é muito difícil viver em comunhão. E eu vou dizer para você: eu não tenho a menor dúvida disso. É muito difícil.
é trabalhoso, mas ela é, além de bela aos olhos de Deus, os nossos relacionamentos e a comunhão entre nós também é terapêutica. É difícil, mas é como um remédio. Quando nós vivemos em união, o versículo 2 mostra que esta união é como um óleo. E óleo no Antigo Testamento era o único medicamento que existia. E as pessoas eram ungidas com este óleo da cabeça aos pés, para todo tipo de enfermidade, para todo tipo de problema, para todo tipo de dor que eles tinham no corpo. E então o salmista compara a nossa união, os nossos relacionamentos como este óleo que tem uma propriedade terapêutica. A união entre os crentes é como esse óleo, é como um santo e sagrado remédio. Ela simboliza a ação do Espírito Santo nos curando, nos dando alívio, trazendo para nós a recuperação para os grandes problemas e sérias crises da nossa vida, principalmente os problemas de ordem espiritual. Então viver em união, irmãos, é muito mais do que simplesmente um slogan, sim, muito mais do que uma meta. É a essência do que é o cristianismo, é aquilo que agrada o coração de Deus e é aquilo que cura o meu coração. Já parou para pensar quantas pessoas vêm à igreja e daí você fala assim, foi na igreja, ou as pessoas vão na igreja para ouvir uma grande mensagem do Senhor. E às vezes as pessoas vêm na igreja simplesmente para receber um abraço, ou um sorriso, ou um aperto de mão, ou um olhar fraterno. O salmista Davi uma vez disse assim: Senhor, eu não ando atrás de coisas grandiosas demais. Os meus olhos não estão à procura de coisas fantásticas. Muito pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma no Senhor. Tem muita gente que vem na igreja, não vem para ver coisa fantástica, vem para poder sossegar a alma, vem aflito na alma e precisa de alimento, precisa de conforto, precisa de carinho, precisa de relacionamentos saudáveis, que demonstram que de fato existe diferença naquilo que nós somos e naquilo que as pessoas que estão ainda longe de Deus são. Existe diferença naquilo que nós vivemos aqui e aquilo que é vivido lá fora. Porque também no versículo 3 nós podemos observar que esta união fraternal, esta vivência de relacionamentos saudáveis dos cristãos, ela é restauradora, ela restaura a alegria, ela é como o orvalho traz aquele molhar, traz aquele refrigério restaurador sobre tudo sobre o qual ele cai. E assim também são os relacionamentos dentro da igreja, e assim também a comunhão dentro da igreja. É como orvalho, é algo discreto, que cai sem fazer alarme, sem trovão, sem relâmpago, mas produz a umidade necessária para que haja produtividade. Assim. Então tem muitas pessoas achando que igreja tem que ser aquele lugar em que toda noite cai lá um paralítico e ele é levantado, um cego vai lá e enxerga, e uma pessoa que estava para morrer volta à vida. Igreja nem sempre é este lugar onde você vai ver coisas extraordinárias, mas a igreja tem que ser sempre este lugar onde os relacionamentos, assim como o orvalho, de maneira discreta, sem alarde, vão produzir restauração na vida das pessoas. É eu conversar com sinceridade, com honestidade com as pessoas, e ao invés de passar perto, oi, como vai? E não querer nem saber, e nem muito menos olhar para o rosto da pessoa, para os olhos dela, é eu parar e falar, oi, como vai? Mas eu quero saber como vai mesmo, não estou te cumprimentando. Para cumprimentar eu falo bom dia, boa noite, graça e paz. Eu estou perguntando como vai, porque eu quero saber como você está hoje, como você está se sentindo. Isso é relacionamento saudável, isso é orvalho, discreto, mas extremamente poderoso. Nós precisamos disso na igreja, porque se ajuntar e fazer uma reunião gostosa é fácil. Você pode fazer isso na igreja, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer em qualquer lugar. Arrume uma boa música, arrume uma pessoa que tem o dom da oratória e você tem uma reunião. E compra lá um pouquinho de comida e avisa que vai ter comida. Aí você vai ter um bom número de pessoas. Está resolvido. Todo mundo faz uma boa reunião. Agora a igreja, o culto, é um lugar que coisas maiores acontecem. Mas não são coisas esteticamente maiores. São relacionamentos profundos, que agradam o coração de Deus, que são terapêuticos sobre a nossa vida e que restaura
a alegria, restaura o ânimo, restaura o fôlego das pessoas. Neste lugar existe a bênção de Deus. Neste lugar Deus confirma aquilo que nós fazemos. Aonde existe comunhão, aonde existe amor, aonde existe relacionamentos profundos, Deus confirma aquilo que nós fazemos. Por isso que os relacionamentos são tão importantes. Por isso que relacionamentos saudáveis são fundamentais para a vida da igreja. Porque nós podemos pedir muitas coisas para Deus, e nós podemos fazer muitas coisas dentro desta igreja e fora desta igreja, mas se os nossos relacionamentos não forem saudáveis, as nossas obras não prosperam. Isso vale para tudo. Isso vale para a sua família. Você pode ser o melhor empresário do mundo, mas se você não estiver em paz e vivendo um relacionamento saudável com a sua esposa e com os seus filhos, você não vai para frente. E ainda que você construa alguma coisa, isso não tem valor. Não tem valor, porque não adianta você ganhar muitas coisas se você perder o seu filho, ou se você perder a sua esposa ou seu esposo. A ausência da comunhão destrói tudo que nós construímos. E do contrário, quando existe relacionamentos saudáveis, Deus abençoa aquilo que nós fazemos. Deus abençoa as obras das nossas mãos. É isso que diz no final do versículo 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isso é maravilhoso, porque os relacionamentos saudáveis, além de tudo, eles produzem longevidade. E isso é comprovado até pela ciência. Pessoas que se relacionam bem e que têm boas amizades, que são acolhedoras, que são sinceras e de fácil trato, vivem muito mais do que os rabugentos. Isso é fato. Agora nós analisamos o que os versículos dizem a respeito da importância da comunhão e do quanto ela é saudável para a vida da igreja. Mas eu gostaria agora de identificar com vocês alguns problemas que vão afetar diretamente e vão trabalhar contra esta união preciosa que é descrita aqui no Salmo 133. Primeiro, isolamento. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão cada vez mais isoladas. E tudo que nós temos em termos de tecnologia, apesar de ser extremamente útil para aproximar pessoas, no fundo, é usado para afastar as pessoas umas das outras. Porque se você pode ter um Facebook lá, ontem eu atingi a marca de 610 amigos, e estou aumentando lá. Mas se por um lado eu posso mandar uma mensagem para 610 pessoas, por outro lado, essas pessoas podem muito bem receber essa mensagem e falar assim: já que todo mundo fala comigo, de qualquer lugar do mundo, para que eu preciso sair de casa e conversar olho no olho com uma pessoa? E aí tem muitas igrejas transmitindo o culto pela internet. Para que eu preciso sair de casa se eu vou assistir um belo culto, do jeito que eu quero, posso escolher até que pregação eu quero ouvir aqui em casa. E o resultado disso é que este instrumento poderoso, que deveria servir para expandir o alcance do Evangelho, está servindo para isolar as pessoas. Nós estamos nos isolando uns dos outros, e isso com certeza é um contrasserviço a relacionamentos saudáveis. Não dá para ter relacionamentos saudáveis quando a pessoa com quem você está conversando não te enxerga, não olha nos teus olhos e não sente o calor da tua mão ou do teu abraço. Você pode até ter um relacionamento intelectual com essa pessoa, ou virtual, como nós chamamos, mas você não terá um relacionamento verdadeiro. Inimigos deste relacionamento profundo, dessa comunhão fraternal, também é a ausência nossa de tratamento pessoal, específico, personalizado com as pessoas. Vocês já perceberam que cada vez mais a gente está perdendo a capacidade de chamar as pessoas pelo nome? Nós estamos perdendo a capacidade de guardar nomes de pessoas. Nós conversamos com todo mundo, e daí se você é um adolescente, ô meu, ô cara, ô mina, isso é da minha época, é vida da minha época. Fala aí qual que é a gíria de hoje para os meninos e para as meninas, como é que é? Estão com vergonha, né? Como é que é? É? Não sabe? É. No sábado à noite vocês sabem, né? No domingo vocês não sabem nada. Tá bom. Mas existe lá a gíria, né? E aí, antigamente era o cara, né? E aí, dentro da igreja, o irmão e a irmã. O irmão e a irmã, olha, quando inventaram esse jeito de falar com as pessoas,
Eu nunca fui a favor. Eu já passei por igreja que ninguém conhecia o nome de ninguém, era tudo irmão e irmã. Irmão. O irmão do som, pode levantar ou baixar o microfone. O irmão da luz, apaga ali. O irmão da porta. O irmão do... E a irmã da cozinha. E a irmã da safra. O irmão da UPH. A irmã da UMP. E a irmã da UPA que dirigiu o culto aqui. Quer dizer, isso que parece intimidade, parece proximidade, é nada mais nada menos do que a falta de um tratamento personalizado para as pessoas. As pessoas têm nome e nós precisamos chamar as pessoas pelo nome delas. Tem coisa mais gostosa do que você chegar num ambiente em que você é totalmente desconhecido e alguém pega um papelzinho que você preencheu e a pessoa lê o seu nome. É ou não é gostoso ouvir o nome da gente? É gostoso, nós gostamos disso. É importante. A gente só não gosta de ouvir o nome da gente quando é pronunciado pelo pai, né? Nome completo, então, ou esposa, né? Então lá em casa eu sou o Lelê. Quando eu ouço o Wesley, pode saber que tem coisa errada. E também lá a Cibele é assim, mas quando eu falo Cibele, alguma coisa está acontecendo. O Cacá é Cacá, mas quando eu falo Caleb, o bicho vai pegar. E nós na igreja perdemos, isso é uma coisa bonita, um jeito gostoso de se relacionar, quando a gente chama as pessoas pelo nome, conhece o endereço delas, sabe o que elas fazem, sabe o que elas deixam de fazer, conhece um pouco da vida, mas só dá para ter isso quando nós temos relacionamento com as pessoas. E a ausência do tratamento pessoal estraga os relacionamentos, nós vamos esfriando uns com os outros. Falta também, e isso é um inimigo dos relacionamentos saudáveis, a sensibilidade uns com os outros. Eu diria que nós cristãos sofremos uma coisa triste hoje. De manhã eu falei muito sobre isso. Nós nos tornamos arrogantes, pretensiosos. Nós pegamos, eu sou cristão. E parece que dizer que você é cristão te dá o direito de sair julgando todo mundo, sair condenando todo mundo, dizendo quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem pode ouvir o evangelho, quem não pode ouvir o evangelho. Quem serve para o seu filho, quem serve para a sua filha, quem serve para ser seu amigo, quem não serve para ser seu amigo. Parece que a palavra cristão é uma coisa mágica que te dá poderes para reorganizar o mundo ao seu redor. E não é assim. Cristãos são homens e mulheres pecadores que foram declarados justificados por Deus, mas ainda são pecadores. E a não ser que lutem contra o pecado, vão estar cada vez mais afundados nele. Cristãos são homens e mulheres que foram declarados justos porque Cristo morreu na cruz por eles. A justiça não é minha, é de Cristo. E cristãos são homens e mulheres que devem ser comprometidos a se relacionar com as pessoas que estão no mundo, para dizer para outras pessoas que elas não precisam se tornar santas para conhecer a Cristo, mas é conhecer a Cristo que as tornará santas. Nós queremos impor às pessoas que elas se transformem antes de chegar no nosso meio. E nos falta sensibilidade. Nós encontramos com uma pessoa passando pelo maior problema e nós somos tão frios, tão insensíveis, nós somos capazes de fazer, você precisa mudar de vida. Muda de vida. E aí você vai ser salvo. Jesus nunca fez isso com ninguém. Jesus nunca disse isso para ninguém. E nós cristãos, às vezes fazemos isso. A igreja do Senhor Jesus tem que ser um lugar onde as pessoas são sensíveis, onde nós sentimos a dor uns dos outros. Ter compaixão é sofrer com as pessoas, é chorar com os que choram. Ter misericórdia é sentir a miséria do outro como se ela fosse minha. Foi o que Jesus fez comigo e é o que eu tenho que fazer. É nada mais, nada menos do que o que eu tenho que fazer. Mas quando falta aos cristãos sensibilidade, nós nos tornamos uma coisa estranha no mundo. Um tipo de gente estranha. É o tipo de gente que foi salvo pela graça, mas que não sente misericórdia e nem é gracioso com ninguém. É um tipo de gente esquisita. A igreja não pode ser assim, porque isso estraga os nossos relacionamentos, isso apodrece a nossa comunhão e com certeza isso desagrada o coração do nosso Pai. Outro inimigo é a falta de afeto nos relacionamentos. É muito parecido com a frieza, mas é um pouquinho mais do que isso. Perguntaram para o Senhor Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Ele disse: ama o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não é apenas amizade.
Isso é um relacionamento afetuoso. Tem muito sentimento, tem muita doação, tem muito envolvimento nesse relacionamento. Então nós muitas vezes nos contentamos com relacionamentos dentro da igreja, que não são os relacionamentos de uma família acolhedora, mas são relacionamentos muito parecidos com aqueles relacionamentos de tolerância dentro do local de trabalho. Você convive com o sujeito só para passar o tempo, né? Então você não vê a hora, você chega e não vê a hora de se livrar, de acabar, para você ficar longe dele. Não é? Um exemplo péssimo disso, eu falo exemplo péssimo porque é uma coisa muito chata, é quando você vai conversar, e veja que a sensação é exatamente essa que nós temos, quando você vai conversar com um sujeito que está com aquele bafo, aquele mau hálito terrível, o que você fica torcendo? Para acabar logo o assunto. Você sair de perto, porque é duro, ou você vai dando aquela afastadinha assim. Às vezes os nossos relacionamentos da igreja parecem que todo mundo tem mau hálito, porque ninguém quer conversar há muito tempo, ninguém quer chegar perto, ninguém quer ter afeto. Fica aí. Eu mando o pessoal sempre se abraçar no final do culto, né? Tem gente que é engraçado, que você vai lá, abraça o sujeito, fica... ou você abraça, o cara fica de lado. Tem um cidadão que eu estou abraçando, ele faz uns 5 anos aqui na igreja, e eu estou torcendo pelo dia que ele vai me abraçar de frente, ele me abraça de lado. Eu vou abraçar ele. Um dia eu vou pegar ele de jeito, ele vai ver uma coisa. A gente não quer se envolver, não quer ter afeto. Ou se tem, não quer demonstrar. Quando nós nos acostumamos com esse tipo de relacionamento, que é bem próprio do nosso tempo, é relacionamento, mas sem afetuosidade. E aí de duas, é porque o sujeito é frio mesmo, que eu falo, ô pastor, para com isso, sou baixão aqui, ó, o senhor vai querer me dar um abraço? Eu já contei para vocês do presbítero que era barbudo, morreu, foi para a glória. Espero que lá na glória ele não tenha barba. Mas ele não podia viver, todo final de culto ele via me abraçar com aquela barba dele, espetava tudo aquilo ali, e beijão mesmo. Eu tentava, eu fazia igual esse que eu falei que tem aqui na igreja, ficava de lado até para ele não me abraçar. Mas é um sujeito afetuoso. Se precisasse dele carregar você no colo, ele carregava. E eu fui carregado uma vez por ele no colo com o pé quebrado. Mas era um homem afetuoso, era um homem de relacionamentos puros e sinceros. E tinha uma legião de amigos gigantesca. Nós precisamos disso, porque a ausência de afeto nos nossos relacionamentos é inimiga da nossa comunhão. Não dá para ter comunhão com alguém com quem eu não tenha afeto, com quem eu não sinta amor, como Jesus me ensinou a amar. Por fim, nós falamos sobre a importância dos relacionamentos saudáveis. Nós citamos aqui quais são os inimigos dos relacionamentos saudáveis. Esses são apenas alguns, com certeza existem muitos outros, mas eu gostaria de encerrar fazendo propostas de como nós podemos cultivar relacionamentos que promovem o crescimento da igreja e que vão nos tornar uma família acolhedora. Então guarde bem isso, porque isso precisa ficar muito guardado no nosso coração. Isso tem que se tornar o lema, o tema da nossa vida, e nós vamos falar muito sobre isso da agora para frente, porque como pastor dessa igreja eu não quero mais ninguém ouvir falando assim, a Central é uma igreja de gente metida, é uma igreja de gente fria, ninguém cumprimenta ninguém se relaciona com ninguém. Isso pelo menos não é verdade com a minha vida, porque ninguém nunca me tratou assim aqui, mas isso pode ser porque eu sou o pastor da igreja. Então pode ser que seja verdade, mas nós temos que lutar para mudar esta imagem da igreja. Nossa igreja tem que ser uma igreja calorosa e uma igreja acolhedora. O que nós vamos fazer para isso? Primeiro, nós precisamos ser uma igreja que apoia as pessoas. Alguém entrou por estas portas, independe de quem seja, independe de cor, raça, sexo, independe de condição econômica, independe de estado estético, independe de qualquer coisa. Nós temos que ser uma igreja de apoio. Alguém entrou aqui, está precisando ser apoiado em alguma área da vida, e nós temos que apoiar. E não tem como você apoiar alguma pessoa se você não for conversar com essa pessoa, se você não for saber o que está acontecendo com essa pessoa, se você não for conversar com essa pessoa. Então como é que eu posso mudar essa imagem da igreja? Eu preciso me tornar alguém comprometido em dar apoio, não só as pessoas novas que chegam na igreja, mas também pessoas antigas com as quais talvez eu nunca tenha conversado. Ou talvez pessoas com as quais eu tenha conversado muito, sei o que a pessoa precisa, mas nunca dei um passo para apoiar essa pessoa.
para dar para essa pessoa o que ela precisa. E eu temo que nós estamos acostumados a vermos pessoas se esborrachando literalmente, sabendo que a pessoa precisa, e a gente não vai, e a gente não ajuda. Talvez seja um apoio, uma conversa, talvez seja um abraço, talvez seja um conselho, talvez seja lá uma ajuda de alguma maneira, talvez alimento, talvez alguma ajuda financeira, talvez algum tipo de ajuda de termos de exortação, de chamar a atenção da pessoa. Pode ser N coisas, nós não sabemos, mas o fato é que as pessoas, elas estão na igreja, todos nós estamos na igreja, porque nós precisamos de alguma coisa. E onde estão os apoiadores dentro da igreja? Barnabé foi um grande apoiador de Paulo. Ele ajudou Paulo nas suas lutas. Paulo investiu na vida de Timóteo. Ele discipulou Timóteo. Nós temos Elias no Antigo Testamento, que investiu na vida de Eliseu. Moisés investiu na vida de Josué. A pergunta é: em quem você tem investido? Quem você tem apoiado? Irmãos, se nós fizéssemos um exercício prático e devocional aqui, de hoje você escolher uma pessoa, falar assim: eu vou escolher uma pessoa para eu apoiar, uma pessoa para eu orientar, discipular, ajudar, orar junto. Se nós escolhermos uma pessoa, já imaginou o que nós vamos experimentar aqui neste mês? Pois então agora pare de imaginar, pense numa pessoa, escolha uma pessoa. Quando terminar aqui, vai lá falar com ela: eu gostaria muito de te ajudar, em que eu posso te ajudar? Eu quero ser o seu conselheiro, quero ser seu discipulador, quero conversar com você, quero caminhar junto com você. Escolha uma pessoa e faça isso. Eu tenho certeza que todos nós sabemos de pessoas que estão precisando de ajuda e de apoio. A igreja, para ser acolhedora, precisa aprender a apoiar as pessoas. Segundo, precisamos ser uma igreja de comunhão mútua. Ou seja, não fique esperando não. Olha, eu preciso ser apoiado. Aí você vem lá, alguém te apoia. O que você tem que fazer? Bom, eu preciso ser mútuo. Eu preciso retribuir. Se a pessoa que está te apoiando não está precisando de apoio agora, então escolha uma outra pessoa. Porque a igreja é o lugar da comunhão mútua. Eu recebo e eu ofereço. Eu ofereço e eu também recebo. É isso que faz de uma igreja uma família acolhedora. Eu acolho os outros e também sou acolhido. Guarda bem no coração, nenhum de nós foi chamado por Deus para vir aqui para dentro para ficar apontando o dedo no erro dos outros. Mas com certeza cada um de nós foi trazido aqui para dentro, foi trazido porque em cada um de nós reside a competência necessária para auxiliar uma outra pessoa que está aqui. Ou que não está aqui, mas está na sua família, ou está entre os seus amigos de trabalho, ou entre os seus amigos de escola. Todos nós temos a competência necessária para ajudar pelo menos uma pessoa. E sempre tem alguém perto de nós com a competência necessária para nos ajudar. O que nós precisamos é de mutualidade, é de comunhão mútua. Terceiro, nós precisamos de ser a igreja do perdão e da cura. Irmãos, é inaceitável pessoas que dizem que conhecem a Cristo ficar carregando raivinha de gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, 2 décadas. E aí, diga-me se é verdade ou não é verdade, que infelizmente isso acontece entre nós. Coisas que aconteceram há 20, 30 anos. Ah, pastor, mas é trauma. Não, estamos traumatizados com isso. E trauma não é coisa de crente, não. Pelo menos de crente que está comprometido com o evangelho, não é. Então a igreja tem que ser o lugar do perdão. Não é um lugar onde todo mundo tem aquela memória de elefante. Ninguém nunca esquece nada. A igreja tem que ser o lugar em que nós temos uma santa amnésia. Não é também para a gente ficar fazendo coisa errada toda hora e ficar contando com a amnésia dos outros. Não, não é isso. Mas significa que nós devemos fazer de tudo para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Essa história de ficar carregando raizinha de amargura, isso é coisa de criança. Aliás, não é coisa de criança. A gente sempre culpa as pobres das crianças, mas é exatamente o contrário. Nunca é coisa de criança. Porque criança vai lá, briga, daí meia hora estão brincando. E esquece de fato. E nós precisamos, nesse caso, aprender muito com as crianças. Porque tem gente que carrega mágoa, carrega
amargura no coração por causa de coisinhas mínimas que ficaram há 20, 30 anos atrás e continua. E o pior, que se ficasse só na pessoa, não, ela vai transferindo para os filhos. Ela vai, ó filho, cuidado porque fulano lá, com os filhos dele. Às vezes está na terceira geração, não, filho de fulano, neto de fulano não pisa na minha casa, ou não vai não sei aonde, ou não chama para o aniversário, ou não vai ser amigo nem namorado do meu filho ou minha filha. O que é isso? Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de cristão. A igreja acolhedora, ou a igreja que quer ser uma família acolhedora, tem que ser uma igreja disposta a perdoar. E perdoar, não é um tratado hoje sobre perdão, não vou falar muito sobre isso, mas deixa eu dizer uma coisa, uma frase só. Perdão não é mágica, perdão é decisão. Eu tomo a decisão de perdoar. Se não fosse uma decisão, a Bíblia não ordenaria perdoar. Porque a Bíblia só pode ordenar coisas que podem ser resolvidas na base da decisão. Eu tomo a decisão de perdoar. Eu não cai pozinho mágico no meu coração. Vou perdoar. Não. Perdão é uma decisão que nós tomamos. Eu decido abrir mão do meu direito e perdoar aquela pessoa, independente dela merecer ou não. Jesus não nos perdoou porque nós merecíamos perdão. E aliás, diga-se de passar, se você vai perdoar alguém exatamente porque ela não merece. Porque se ela merecer, você não precisa perdoar. Você vai ser pago, a dívida vai ser paga. Então perdão é uma decisão que nós tomamos. Então não fica aguardando o pozinho mágico cair na sua cabeça e você perdoar fulano lá. Ah, pastor, um dia eu vou perdoar, um dia vai acontecer alguma coisa. Não vai. Não vai. Por último, precisamos ser, para nos tornarmos essa família acolhedora, termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos ser uma igreja sensível aos visitantes. Isso aqui é um ponto muito específico. Mas eu quero dizer que isso é importante por quê? Porque quando nós não cumprimentamos, quando nós não enxergamos, nós nos comportamos quase que como com hostilidade. Tem um dado muito interessante. Uma empresa norte-americana que faz estatísticas que ajudam o comércio, que ajudam as empresas de marketing e propaganda, e ela fez essa empresa chama Standard Oil Company. Ela fez uma pesquisa sobre o que fideliza a clientela de uma determinada loja, de alguma empresa. Aliás, perdão, o que desfideliza, o que tira uma pessoa da clientela de uma determinada empresa. 1%, os clientes morrem. 3% mudam de bairro ou de cidade. 5% encontram um preço melhor. 9% mudam em função de alguma conveniência. Talvez um lugar mais perto, talvez a dificuldade de ter que se locomover de carro, alguma coisa assim. 14% por causa de um descontentamento pessoal, uma questão pessoal, gosto. Eu não gosto mais. E acreditem vocês, 68% dos clientes que uma empresa perde, ela perde por causa do mau atendimento. E isso se aplica de forma muito útil dentro da igreja. 68% das pessoas que vão embora e não voltam mais, é por causa de mau atendimento ou má recepção. Por isso que tem no boletim lá semanalmente um departamento escalado para fazer a recepção da igreja. Eu não vou nem citar qual é o departamento de hoje, porque eu não vi esse departamento lá na porta. Mas nós somos responsáveis por isso, irmãos. E às vezes a culpa é colocada no pastor, nos presbíteros, na equipe de louvor, ou no pianista, ou no homem do som, ou nos diáconos. A culpa é de todos nós que não recebemos bem, que não tratamos bem. As pessoas não ficam no lugar onde elas não são bem tratadas. O culto é oferecido a Deus, nós temos que agradar a Deus. Mas é compromisso nosso receber com educação, com carinho, com acolhida as pessoas que nos visitam. Nós precisamos melhorar muito nisso. Eu quero concluir dizendo
que os nossos lares precisam estar abertos às pessoas que nos visitam aqui, que nos visitam nas nossas casas. Tanto a igreja precisa ser aberta para as pessoas que vêm de fora, quanto o seu lar precisa ser aberto. Ser uma família acolhedora é muito mais do que ser uma igreja que faz um culto simpático no domingo à noite. Ser uma igreja acolhedora é fazer da nossa casa uma extensão da igreja e receber os nossos vizinhos e acolhê-los em nossa casa como se nós fôssemos os representantes, porque, aliás, de fato nós somos os representantes da igreja, no meu bairro, na minha rua, aonde eu estou. A minha casa tem que ser uma extensão da igreja. Precisamos ser uma igreja onde lares, os nossos lares, sejam agências evangelizadoras. É muito difícil você trazer uma pessoa na igreja, mas é muito fácil você levar uma pessoa na sua casa. Basta no aniversário do seu filho, ao invés de você chamar todos aqueles amiguinhos que estão cansados de ir lá, chama os seus vizinhos. No seu aniversário, no meu aniversário, vou chamar minha vizinhança. Vem cá, eu vejo vocês todo dia, passo na frente, vamos comemorar comigo, estou em festa. Fazer um culto de gratidão, chamar os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Faça um culto na sua empresa. Pode usar o pastor para isso à vontade, gente. Liga para mim e fala: pastor, eu quero fazer uma devocional aqui na minha empresa. Pode vir, vou com toda alegria. Mas eu não vou chegar lá do nada e vou dizer assim: ó, eu vim aqui fazer um culto na sua empresa, e abre um espaço aí para mim. Eu não vou fazer isso. Mas você pode contar comigo, eu tenho certeza que tem outras pessoas da igreja que podem cooperar com isso. Ah, pastor, eu trabalho e ajudo uma instituição lá, o senhor pode ir lá fazer um... Posso, vamos lá. Levo o Dario para tocar violão lá. Né, Dario? Vamos nessa? Aproveito os irmãos aposentados da igreja, levo o João Ailton, que gosta de ir com a gente fazer visita. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu arrumo uma turma para ir lá no seu trabalho, na sua escola, onde você quiser ir. Mas essa missão é uma missão que todos nós temos que ter como nossa. Expandir a igreja, ser uma família acolhedora, significa estar comprometido com essas coisas todas que nós falamos aqui. É um grande desafio? É um grande desafio, mas eu tenho certeza que vai fazer um bem, irmãos. Um bem tão grande para o nosso coração. Porque aonde existe essa comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção. Quer ser abençoado? Então assuma um compromisso. Junto comigo, junto com cada uma das pessoas desta igreja, de nos tornarmos uma família acolhedora, que tem tudo em comum. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, não só nossa igreja, mas nossa vida em todos os aspectos. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, pela bênção de estarmos juntos aqui nesta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos chamou de diferentes lugares, de diferentes circunstâncias, de diferentes culturas, ó Deus. O Senhor nos uniu aqui por causa da obra do teu Filho Jesus. Ele entregou a vida por todos nós, ó Deus, indistintamente. E o Senhor nos deu o privilégio de crer nesta obra maravilhosa. Obrigado, ó Deus. Isto é uma bênção sobre as nossas vidas. Agora, Deus, a nossa oração e súplica nesta noite é que o Senhor nos ajude a vivermos mais juntos, ó Deus, a vivermos mais unidos, que haja, ó Deus, uma comunhão fraternal entre nós, que nós sintamos alegria e prazer de nos abraçarmos em todos os aspectos da vida, ó Deus, que nós sejamos uma família acolhedora. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Para nós é muito difícil. Nós estamos, ó Deus, dentro de uma sociedade que é individualista. Nós estamos vivendo num tempo em que os relacionamentos são difíceis, são problemáticos, ó Deus. Mas nós cremos que pela capacitação do Senhor, espelhando o amor que nós recebemos do Senhor, nós podemos sim ser uma comunidade afetuosa, ser uma comunidade fraterna, que tem tudo em comum. E nós podemos sim mudar essa característica na nossa igreja. Por isso, ó Deus, abençoe-nos todos, para que a gente se comprometa de fato com estas palavras que nós ouvimos do Senhor nesta noite. Agora, Deus, nós te louvamos pela vida de cada adolescente desta igreja, pelo trabalho que eles vêm desempenhando aqui na igreja. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Ana Carla e pela direção dela em todos esses trabalhos de EBF que foram realizados na nossa igreja e congregação. Obrigado, ó Deus, pela disposição dela, e com ela, ó Deus, também nós pedimos que o Senhor abençoe todos que participaram, das crianças, ó Deus, aos mais idosos, ó Deus. Obrigado pela disposição, pela força, pelo comprometimento deles, ó Deus, com este trabalho, pela doação de tempo, pelas forças, ó Deus, que o Senhor lhes concedeu para esta realização. Que o Senhor os recompense de uma maneira que nenhum de nós pode fazer, que só o Senhor pode, e que eles continuem, ó Deus,
comprometidos com a obra do Senhor. E agora, Deus, a nossa oração e súplica é que o Senhor abençoe a vida dos nossos jovens que estão estudando fora. Nós sabemos, ó Deus, um pouco das dificuldades que eles têm fora daqui, mas, ó Deus, quem sabe de fato é só o Senhor e eles o que eles têm passado. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, tanto, ó Deus, na sua vida acadêmica, dando a eles, ó Pai, excelência, brilhantismo, para que eles, ó Deus, sejam, ó Pai, capacitados e que ao saírem de suas escolas, eles sejam profissionais competentes, ó Deus, que exaltem o nome do Senhor através do seu trabalho. E que durante essa jornada, ó Deus, o Senhor os livre e os guarde do mal. Que o Senhor, ó Deus, faça-se presente na vida deles de uma maneira notável, que eles sintam a presença Tua a cada momento, a cada dia dentro da escola, e que eles sejam luz lá, ó Deus, que as pessoas notem que existe algo diferente no coração e na vida deles, e que assim eles possam também, ó Deus, do jeitinho de cada um, eles possam testemunhar a respeito do amor do Senhor. Ó Deus, abençoe os seus pais também, dando a eles paciência, força, e também, ó Deus, as condições para darem o sustento para os seus filhos fora. Pedimos, ó Deus, todas estas bênçãos ao Senhor e suplicamos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada e que o Senhor nos ajude a cada momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém.